pensar, refletir e de agir conforme aquilo que a gente idealiza para a nossa vida, né? Então, toda a nossa ação, ela denuncia quem de fato a gente está se tornando. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, eu me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E sejam bem-vindos, pessoal que nasceu no mês de março, né, os aniversariantes, galera que se identifica com o signo de Peixes. Essa é uma tiragem mensal para vocês, né, referente ao mês de março. Então vamos entender como que vai ser para vocês, né, esse novo ciclo, né, quais energias vão estar disponíveis para vocês, quais são os obstáculos e qual vai ser a melhor forma de lidar, né, de novo com mais uma volta ao sol, com mais uma influência de novo que a gente recebe dos elementos da natureza. Então a gente vai compreender de uma forma geral, né, essa é uma tiragem coletiva. Então pegue aquilo que ressoa com o seu momento atual, que ressoa com aquilo que o teu coração sente, com aquilo que o teu pensar idealiza para a vida de vocês. Aquilo que não ressoar, entrega para o universo, né? Intenciona que chegue nas pessoas certas, intenciona que isso toque no coração daquelas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Certo, gente? Nível de consciência que está na sombra para vocês caiu o tempo, gente. Toda vez que o nível de consciência do tempo cai na sombra, fala sobre essa incompreensão, né? Não é à toa que caiu também a carta da compreensão, né? Aqui na tiragem de vocês, né? Então, toda vez que o tempo cai na sombra, fala sobre essa dificuldade que a gente tem de gestar o nosso tempo, essa incompreensão de entender por que as coisas demoram para acontecer na nossa vida, por que as coisas acontecem sempre daquela forma, né? Então, às vezes, por que eu atraio sempre as pessoas desse tipo? Por que eu atraio sempre o trabalho que tem o chefe igual, que tem os colegas iguais, né? Isso fala muito sobre a nossa incompreensão com o nível de consciência do tempo, né? A nossa incompreensão de entender que o tempo, ele cria os espaços na nossa vida, né? Toda vez que a gente não compreende que uma situação está como está, é porque a gente não está prestando atenção, não está tomando conhecimento do quanto que nós estamos dedicando a nossa vida consciente ou inconscientemente para aquela situação, né? Então, esse mês vai pedir para que vocês busquem a clareza de compreenderem, né? Busquem se aprofundarem no tema do tempo, né? A estrela na sombra. A estrela na sombra. Com nível de consciência do tempo, né? A estrela fala sobre os nossos potenciais, fala sobre a gente não ter paciência com um projeto, fala sobre a gente não ter paciência com nós mesmos, de entender que as coisas elas vão aflorando com o tempo, né? Às vezes a gente entra num curso, entra em contato com um conhecimento e quer que aquilo se introjete de uma forma, sabe, para ontem, assim, sabe? E as coisas não são assim, né? Todo conhecimento, quando a gente entra em contato com ele precisa encontrar um espaço interno em nós para que ele consiga habitar, né? A sabedoria em si, ela tem essas vertentes, né? Ela tem 3 vertentes. Ela tem a informação, o conhecimento e o saber. Então, quantas vezes a gente não vê no nosso mundo as pessoas, por exemplo, saberem que é errado cruzar o sinal vermelho? Todo mundo tem essa informação, né? Mas muitas pessoas não têm esse saber, porque elas continuam passando no sinal vermelho, elas continuam fazendo infrações de trânsito, porque isso não está ainda como algo que ela
sabe, que faz com que ela tenha a força de não exercer aquela atitude errada, sabe? Porque aquilo ainda está como uma informação, né? O saber é quando a gente tem uma sabedoria de vida mesmo, assim, sabe? Que a gente respeita, né, o livre-arbítrio, respeita as leis terrenas, né? Como é que a gente quer entender as leis universais se a gente não busca compreender as leis terrenas, né? Olha aqui, mano. O bagulho se derreteu tudo aqui. Quanto que a gente muitas vezes não dá o tempo para que os nossos potenciais, para que as nossas habilidades, para que os nossos talentos naturais, eles venham e se expressem no mundo, né? A Carta da Estrela fala sobre isso, né? Essa possibilidade da gente procurar internamente aquilo que vem da nossa alma, que vem de uma forma natural, né? Que vem e faça essa conexão, né? Dos potenciais dos astros, e a gente constrói esse talento natural, né? O quanto que muitas pessoas têm o talento da comunicação, da arte, né? Mas são coisas que também não se afloram da noite para o dia, né? Todo mundo, apesar de trazerem algum talento da alma, precisa estar buscando dedicar tempo para isso, né? Então, se a gente não dedica tempo para estudar, se a gente não dedica tempo para buscar o conhecimento, se aprofundar naquele tema, né, a gente realmente não vai ver isso como algo nosso, né? A gente vai se auto-sabotar, a gente vai achar que a gente é incompetente, a gente vai achar que a gente não é apto a vivenciar esse talento, trabalhar com isso. Né? Quanto que a gente precisa se ver como pessoas que estão buscando desenvolver, né, melhor esse talento, né? O quanto que a gente precisa também dar o tempo para que o tempo ele mostre o quanto que a gente está criando aquele espaço de uma forma mais alinhada com aquilo que a gente quer. Isso falando de uma forma bem geral assim de talentos, né? Se é uma profissão também que você está procurando aqui respostas, né? O quanto que vocês precisam buscar o conhecimento para se tornarem melhores profissionais, o quanto que vocês precisam buscar conhecimento para saber lidar melhor com essa ferramenta de trabalho. A gente já tem um talento natural, mas se a gente não busca um direcionamento, se a gente não busca um norte, se a gente não busca um professor que nos dê uma clareza de como que a gente pode expressar isso de uma forma melhor, a gente acha que esse talento, que essa estrela que a gente tem, ela não é algo a ser valorizada, né? Então, é bem interessante que vocês estejam prestando atenção nisso para que esse mês ele se desenvolva de uma forma melhor, né? Então, o nível de consciência que vocês precisam buscar internamente é a compreensão, né? Muitas vezes é como eu falei, compreender que precisa estudar mais, compreender que precisa desenvolver um carinho, né? Saiu o 6 de copas, então fala sobre esse saber selecionar a partir da forma como que vocês se sentem, esse caminho que vocês querem, né? Então, compreender de fato com o que vocês querem trabalhar, né? Se é um relacionamento, né? Ver o quanto que o tempo também pode despertar essa vontade de viver com essa pessoa. Compreender que precisa de um tempo para que vocês também se tornem uma pessoa diferente, para que vocês consigam conviver de uma forma melhor com as pessoas. A gente passa por momentos de traumas, ou se a gente já teve relações tóxicas no passado, a gente acaba projetando uma frustração ou projetando um padrão nas pessoas com quem a gente convive no futuro, né? Então a gente esquece de ver o nosso potencial humano de contribuir de uma forma mais legal com as relações com quem a gente convive, né? Então a gente, por uma incompreensão de quem nós somos, a gente acaba agindo de uma forma mais agressiva, de uma forma mais tóxica, né? Afastando muitas vezes aquela relação com quem de fato a gente quer, né? Criar algo mais sólido, mais legal, mas por não dar tempo para se conhecer, para se compreender, a gente acaba repetindo um padrão, repetindo algum comportamento que a gente viu, né, ou que a gente vivenciou, né, ou aquele medo de ser rejeitado, aquele medo de ser magoado, faz com que a gente nem pense em compreender a situação e já ataque, e já se sinta no direito de
de expressar o que a gente quer, da forma como a gente quer, sem se preocupar com o outro, né? Então, o nível de consciência da luz também vai estar iluminando a vida de vocês para mostrar que tipo de comportamento vocês precisam estar exercendo, né? O nível de consciência da luz fala sobre a gente caminhar mais alinhado com uma verdade interna, né? Então, confiar que nós temos essa luz interna, né? Confiar que aquilo que a gente vai se propor a fazer, ele pode estar mais alinhado com valores espirituais, sabe? Ser uma pessoa mais compreensiva, ser uma pessoa mais amorosa, mais fraterna, né? Realmente colocar para fora o que vocês têm de luz, né? Esse é o movimento que vocês precisam fazer, né? E a luz vai estar iluminando essa sombra para mostrar a verdade por trás dos panos, né? Então, vai acontecer situações, vocês vão se deparar com situações onde vocês vão ter que buscar internamente essa força de exercer esse sol interno, né? De buscar essa força de terem a capacidade de mudarem um comportamento, de mudarem um sentimento em relação àquela pessoa, àquela situação, para que vocês realmente estejam caminhando em iluminar a vida de vocês, né? E não estejam caminhando em fazer parceria com o caos, com as trevas, com a destruição, né? Com aquilo que afasta as pessoas de vocês, né? Então, pessoas do signo de peixes, né? As pessoas que nasceram em março, elas são muito intensas em relação àquilo que elas sentem, né? E essa intensidade, se ela não é muito bem elaborada, se a gente não busca trazer muitas vezes para a razão se aquilo realmente está alinhado com a forma como que a gente quer agir, isso acaba nos colocando numa situação onde a gente é os agressores, né? Então prestem bastante atenção, né? Busquem uma maturidade no tipo de comportamento que vocês vão ter, né? Prestem atenção, né? Se vocês estão realmente contribuindo e fazendo com que essa relação, seja no trabalho ou seja com uma outra pessoa, né? Vocês estão sendo a pessoa que soma ou essa pessoa que vem e já destrói, né? Então, as situações em si vão mostrar para vocês a verdade de quem vocês estão, né? Então, procurem, né, antes de responder aquela pessoa, compreender a situação, né, compreenderem a forma como que vocês estão sentindo, pedir um tempo para conseguir sentir, processar, pensar, fazer uma meditação para que vocês entendam aquela situação antes de tomarem uma ação. Essas cartas que caíram, elas conversam muito nesse sentido, né? Se a gente quer dar uma resposta com pressa ou se a gente só reage à ação do outro, isso fala muito mais sobre o nosso desequilíbrio, né? Fala muito mais sobre a nossa intenção de se vingar de uma pessoa, de ficar com raiva daquela pessoa, de tentar destruir as coisas, do que a nossa maturidade, né? De realmente pensar, refletir e de agir conforme aquilo que a gente idealiza para a nossa vida, né? Então, toda a nossa ação, ela denuncia quem de fato a gente está se tornando. Então, esse mês vai ser um mês propício para que vocês façam essa revisão e percebam a pessoa que vocês estão se tornando, se isso está de acordo com a programação encarnatória que vocês estão se dispondo a fazer, né? Uma das maiores coisas, se não a única coisa que a gente veio fazer nesse planeta, é melhorarmos como seres humanos, né? Para que isso impacte no coletivo, né? Toda vez que uma luz ilumina, todo o planeta Terra ele é beneficiado por essa luz, né? E iluminação, eu não falo aqui sobre esse despertar espiritual que as pessoas falam, de entrar em êxtase e tudo mais. A luz sempre fala sobre isso, né? Iluminação é isso, né? A gente melhorar como ser humano, melhorar a forma como que a gente se relaciona, né? Ser pessoas que têm uma clareza do que querem, têm uma clareza daquilo que sentem, sabem se expressar, sabem dar os seus limites, né? Sem precisar machucar o outro, sem precisar ferir o outro, né? Porque
a gente precisa compreender isso, né? Que a gente não precisa ferir o outro para muitas vezes dar um limite, né? A gente não precisa ferir o outro porque, ele está me ferindo, então eu vou ser vingativo, eu vou fazer com ele o que ele está fazendo comigo, né? São nesses momentos de crise, nesses momentos de conflito, que de fato a gente enxerga quem a gente é, né? E é nessa atuação que a luz ela se apresenta, né? É mostrando que dentro dessas trevas nós precisamos e podemos ser essas faíscas de luzes, né? Para que a gente não acabe se isolando, para que a gente não acabe culpando o outro sobre a vida que a gente tem, né? Então, para esse mês é bem interessante que vocês prestem atenção nisso, né? E direcione a vida de vocês mais alinhadas para esse ser humano que vocês querem se tornar, né? Certo, gente? Essa foi uma tiragem geral para a galera que nasceu no mês de março ou é do signo de Peixes. Não esquece de deixar um like, ativar um sininho, deixar um comentário, se inscrever no nosso canal. Isso contribui muito para nós, né? Para que a gente continue exercendo esse trabalho, para que o nosso canal cresça também e a gente consiga estar cada vez mais trazendo vídeos legais para vocês, né? Cada vez mais vindo aqui gravar, né? Que a gente gosta demais de fazer isso, né? Se você gostou, se você quer se aprofundar no tema, quer entender como que vai estar a influência de uma forma individual para a energia de vocês, eu e a Rafa a gente sempre deixa na descrição do vídeo as nossas redes sociais para vocês entrarem em contato e nos chamar e tirarem suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.